Jovens e velhos santistas, a vitória sobre o Mirassol por 3-2 neste sábado, no dia em que a Vila Belmiro completa 108 anos, 12 de outubro de 2024, além de ter sido uma vitória importantíssima porque colocou o Santos na liderança de novo na Série B, fez com que o Santos abrisse uma vantagem de 8 pontos para o quinto colocado do campeonato, mostrou um time que era basicamente aquilo que a gente queria ter visto ao longo de todo o campeonato. Tanto na Vila quanto fora. Um time vibrante, sempre. Um time em que o treinador fez uma mudança que nós até ficamos preocupados, eu e muita gente ficou preocupada com a escalação do Bigode, como ele jogava quando era mais jovem, como um ponta-direita, né, como um segundo atacante ali, e o Wendel tendo que voltar muito para recompor, saindo muito da área para ajudar na marcação. Foi uma aposta do Carille que eu particularmente fiquei preocupado, mas que se mostrou acertada. Então, como eu sou um cara justo, e eu faço críticas ao Carille, eu devo dizer aqui que a opção dele foi correta. Foi uma opção que funcionou, a despeito dele no segundo tempo ter feito opções erradas, como a de colocar de novo o Lá Quintana ao invés do Otero, né? O Otero em poucos segundos no campo foi muito mais útil do que o Lá Quintana. Eu realmente não entendo o porquê esse jogador tem tido tantas chances. Falavam que ele era o Pedrinho que hablava, mas ele é pior do que o Pedrinho, né? Por incrível que pareça. O Pedrinho não marca, mas pelo menos joga um pouquinho, né, naquela faixa de campo ali. O La Quintana nem uma coisa nem outra. Num lance no final do jogo, quando o Santos precisava de um desafogo depois da expulsão do Pituca, ele foi tentar um contra-ataque, ele não consegue ganhar de ninguém na corrida, apesar de toda a velocidade que ele tem. Enfim, mas isso é só um detalhe, entre tantos que a gente poderia pontuar nesse jogo, mas o que eu queria chamar a atenção é: primeiro, o Mirassol está reclamando da arbitragem, o Santos devia reclamar da arbitragem, porque o pênalti que foi dado no primeiro tempo não foi absolutamente nada, né? Apesar do Sherman ter feito bobagem, né, no lance, o Sherman foi sair jogando, errou, aí correu atrás do jogador do Mirassol, chegou na marcação, mas não foi pênalti, mas foi um erro dele, né? O Santos que tinha aberto o placar com o Bigode, dando um tapa, né, para o Juliano bater da entrada da área, parecia que ia ser tudo maravilhoso, né, com esse lance no começo do jogo, aí veio o tal do pênalti, e depois o Sherman se reabilitou, entre aspas, com um lateral bem batido, hein? Engraçado a gente falar isso, né, porque tem várias opções ali, ele encontra direitinho o Bigode, que traz para dentro e bate e faz um belíssimo gol, né. Então assim, o Sherman meio que limpou a barra dele com o bom lateral que ele bateu, e depois deu saudade, porque quando entra o Rainer, apesar dos dois chutes que o Rainer deu no gol, um mais perigoso que o Muralha quase engole um peru, mas ele é muito fraco, né? Até para defender um negócio surreal. E destacar também o azar que esse time do Santos deu, né? Porque o Guilherme, só ele, meteu 3 bolas na trave e fora um gol lá no segundo tempo que ele teve chance de fazer também, né? Assim, com um pouquinho mais de sorte, dava para o Santos ter feito mais gols, ter sido um jogo muito mais tranquilo, e foi o sufoco que foi até o final, porque aí entra aquela questão da tática, né, da parte tática do time do Fábio Carille, que tá ganhando, aí começa a se defender, começa a voltar, ele desfez o que estava dando certo no primeiro tempo, quando voltou para o sistema anterior, com o La Quintana, que foi o jogador a menos dentro de campo. Quando o Pituca foi expulso, o Santos não ficou com 10, ficou com 9, porque o La Quintana não conta, né? Então, juntando essa volta à normalidade do Carille no segundo tempo, com o azar danado que o Santos deu e com a arbitragem ter inventado o pênalti que inventou para o time do Mirassol, né, eles acertaram na expulsão do Pituca. Tá? O Pituca foi absolutamente juvenil, né, a dar um soco dentro do jogador do Mirassol dentro da área, não pegou direito, não importa, né? E se a bola tá rolando, além de expulso, ele tinha feito um pênalti. Ali podia ter enterrado tudo. Então, vai descansar a cabecinha, né? O Schmidt volta na próxima rodada, mas não vai ter o Escobar, não vai ter o Gil, né? O Santos tem aí alguns desfalques. Mas o que importa, meus caros, é que, apesar de todas essas situações que eu pontuei, a mística da Vila Belmiro falou mais alto. E eu não entendo, juro por Deus, como tem gente que não consegue compreender a força que o nosso estádio tem. Ele ganha todos os jogos? Não ganha. Não ganha todos os jogos. Mas hoje, claramente, a atmosfera criada
pelo aniversário do estádio, pela torcida que foi em bom número, pela necessidade do resultado. O Santos fez um jogo contra o Mirassol em termos de vibração, de energia, de clima, que ele não fez contra o Novo Horizontino, nem contra a Ponte Preta e contra vários outros times. Se o Santos tivesse feito contra esses times que eu tenho, Amazonas, Avaí, jogos com essa vibração, com essa intensidade, o Santos não estaria na situação que está agora. Quer dizer, está líder, mas podia estar disparado, podia até ter subido já, né? E aí eu não sei até que ponto também faz parte dessa conclusão o fato do Carille ter feito algo diferente. Porque tempo para pensar situações diferentes, ele tem. Mas ele insiste em fazer sempre a mesma coisa. Quando ele fez um pouquinho diferente, mesmo sendo algo que nos preocupou no começo, o time abriu o placar, fez um segundo gol contra o time que tem uma ótima defesa, que é o Mirassol, né? Teve uma outra maluquice lá do Brasão lá atrás, mas depois tomou um empate e foi buscar o resultado com o Luan Pérez de cabeça no segundo tempo. O Luan Pérez, que eu acho que deve jogar, não fui contra a entrada dele, mas eu acho até que pela questão dos desfalques, o Santos podia ter entrado com 3 zagueiros, né? Se tivesse com 3 zagueiros, o lance do Sherman no primeiro tempo do pênalti inventado talvez não tivesse acontecido. Então, meus caros, é só isso que a gente passou o campeonato inteiro pedindo para o time do Fábio Carille. Não precisa ser brilhante, não precisa envolver o adversário, não precisa mais ser vistoso, mas pode ser sempre como foi hoje, contra um adversário forte. Então, se o time é capaz de fazer isso contra o Mirassol, que é um adversário forte, por que não fez contra outras equipes? Por que não fez? Será que foi por falta de energia? Será que foi por falta de vontade? Ou será que foi por falta da visão do treinador ter feito antes o que fez no primeiro tempo desta partida contra o Mirassol? Então eu vou abrir aqui para vocês também a estatística da partida, vou comentar um ou outro assunto, dizer que neste jogo nós temos uma parceria, né, com a Rádio Arena Santista. O pessoal está lá transmitindo, fez a transmissão das coletivas pós-jogo, pegando carona aí nessa transmissão. Enquanto está rolando a transmissão, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, então vai subir o vídeo e a live vai continuar lá, tá bom? Nosso amigo Maurício Gonçalves vai estar lá com a coletiva do Carille, enfim. É isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Fazia tempo que eu não vibrava como eu vibrei com o jogo de hoje. Vibrei com o jogo, né? Porque, assim, a gente fica tão puto com o jeito que o Santos está jogando, com a má vontade do Carille com alguns atletas, né? Com essa coisa de parece que está batendo ponto, esperando a hora de ir embora, que às vezes ganhava ou empatava, não era a mesma coisa. Hoje eu me peguei ali naquela vibração com os gols do Santos e, porra, na hora que os caras estavam atacando em pé, fazendo aquela genkidama para espantar o ataque deles, entendeu? É esse o sentimento que a gente quer ter quando o Santos está em campo. O time precisa despertar isso na gente. Não é despertar na gente desprezo, raiva, preguiça. Não, podia ter empatado o jogo, podia. Podia até ter perdido. Mas eu ia vir aqui hoje, como já fiz várias vezes, eu já fiz quando ganha com as calças na mão e já fiz quando perde de forma injusta, um vídeo ao contrário daquilo que as pessoas querem que eu diga. Se tivesse perdido hoje com esse caminhão de gol que perdeu, especialmente o Guilherme, eu ia dizer assim, olha, o menos culpado hoje foi o Carille. Teve lá as lambanças dele nas substituições, na forma como o time se comportou no segundo tempo, é verdade. Mas se o Guilherme acerta um gol pelo menos ali e o time cria outras oportunidades que poderiam ter se transformado, um ou outro erro de tomada de decisão, né, a culpa não seria do Carille. Mas acho que fica a lição dessa vibração que tem que acontecer sempre. Não pode ser diferente do que foi visto na Vila Belmiro, inclusive contra a Chapecoense fora de casa na próxima rodada. Tem que entender, não é porque é fora de casa, não é porque não vai ter a Vila, que esse time tem que baixar a sua condição, né? Tem que pensar que falta pouco, faltam poucos pontos para o Santos chegar ao objetivo de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13
997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @PeterLeandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana com o chefe Danilo Rocha, que atende de terça a sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, de quarta a domingo das 6h30 da tarde às 11 da noite, sábados, domingos e feriados, almoço até às 4 da tarde. O telefone que também é o delivery 3223-5270, código 13, né? 3223-5270, ali na rua Dom Lara, 65, no Boqueirão, em Santos. Lembrando que você tem aquele cupom do Canal 10, se disser que viu aqui no canal tem 10% de desconto lá no restaurante e também no delivery à noite. Aliás, eu esqueci de dizer que tem pizzas maravilhosas também lá na Osteria Santos Sabores. Outro dia eu comi aqui em casa. Pode pedir a pizza também, que o delivery vai entregar à noite. Você vai pedir pelo Canal 10, vai ter 10% de desconto, tá bom? No Instagram, @Osteria Santos Sabores. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, teve tanto detalhe nesse jogo, né? A expulsão boba do Pituca, o jogador do Mirassol que se contundiu no final lá, teve que sair de maca. Teve o primeiro chute do Otero, que em pouquíssimos minutos no campo pelo lado esquerdo quase faz um gol, a bola dá uma serpenteada e o Muralha bota para fora. Fez mais do que o distinto lá Quintana. Mas assim, Juliano é um jogador que, aliás, eu acho que o Juliano e o Bigode acho que nunca correram tanto numa partida pelo Santos, né? E o Bigode, apesar das críticas, ele é um cara que sempre soube jogar. É que ele é um veterano, né? E ele jogava nessa posição em que ele entrou hoje. Aliás, no primeiro tempo teve lance que ele foi dar carrinho lá na lateral. Ou seja, o cara se dedicou. O Carille falou assim, você vai ser o ponta, você vai fazer o lado hoje, né? Mesmo com o perigo que era aquele atacante do Mirassol rápido ali em cima do Sherman, mas o Bigode foi lá, ajudou na marcação, voltou, deu carrinho, enfim. E o Juliano também. O Juliano tem muita qualidade. É que também não acompanha mais, né? O ritmo é diferente. Mas quando ele pega uma bola limpa, ele bota na rede, né? E eu acho que o Santos depende muito do Juliano e do Guilherme. E o Guilherme continua mal, né? Eu acho até que ele deu mais azar do que foi incompetente nos lances, nos chutes na trave, né? Especialmente no último, que ele vem correndo e ele não vai conseguir prever que o cruzamento que é dado ali, acho que foi o próprio La Quintana, vinha com a força que vinha, né? E aí acabou pegando, a bola bateu lá no travessão e saiu. Mas, assim, eu não vou teve o erro do Sherman, teve a expulsão do Pituca, uma outra coisa aí individual que a gente talvez possa questionar, mas eu acho que não faltou, até do Rainer e do La Quintana, né? Apesar deles serem fraquinhos, não faltou vontade. E eu gostei da boa ideia do Carille, no final das contas se provou correta, né? E o Luan Pérez, né? Que estrela. Até o Alisson jogou, né? Estava esquecendo de dizer, até o Alisson entrou no time, né? O Luan Pérez que voltou, brigou, fez gol e tal, né? Enfim, não sei até se o Gil não vai jogar, né? Então vai ter Luan Pérez e Jair na próxima rodada aí, né? Contra a Chapecoense na zaga. Então, no geral, elogios, lamentando um pouquinho a arbitragem que deu aquele pênalti, o azar que o Santos deu, mas dá parabéns aos jogadores pela entrega. Se eu critico, às vezes, eu acho que critico com razão. E hoje vou elogiar a garra, a disposição, a vibração, a boa ideia do Carille no primeiro tempo, apesar do que aconteceu no segundo, mas o objetivo foi alcançado, o time fez gol, 3 na defesa do Mirassol e ainda por cima buscou o resultado no final, né? A defesa do Mirassol agora, ó, só para vocês terem ideia, tem 24 gols marcados, né? Sofridos. O Santos tem 25, a defesa ficou muito perto ali. O ataque do Santos foi a 46, o do Ceará, que nessa rodada ganhou da Ponte Preta, foi a 48. Eu não vou esperar Botafogo e Operário para, lógico, fazer esse encerramento de vídeo para vocês aqui, mas diante dos resultados, Avaí América, aquele empate por 2-2, Santos 56, Novo Horizontino 54, Sport 53 com um jogo a menos, o Sport pode ir a 56 também, mas o nosso saldo é de 21, o do Sport é de 12, se eventualmente eles ganharem esse jogo de diferença, talvez na última rodada Santos e Sport vão lá para decidir o título, talvez seja a final do campeonato, né? Pode ser que isso aconteça. O Mirassol ficou com 50, o Santos abriu 6 pontos para um time forte, que é o Mirassol, e abriu 8 pontos
para os times que vêm na sequência. O Ceará e o América têm que aguardar o jogo do Vila Nova contra o Goiás nesse domingo, porque o Vila Nova pode ir a 49, aí essa diferença para o quinto colocado cairia para 7 pontos. Ainda assim, é uma vantagem bastante considerável. Então, meus caros, eu vou acompanhar agora a coletiva do Fábio Carille, né? Vou acompanhar a sequência do trabalho dos companheiros na nossa live e depois faço aquele react tradicional à coletiva do Fábio Carille com o resultado importantíssimo, essa vitória por 3-2. Parabéns à Vila Belmiro, parabéns ao torcedor do Santos, ao time, o objetivo está perto de ser alcançado, né? Tinha um papo aí que o Carille podia cair, então não é hora de acontecer isso, ainda bem que ganhou, porque se cai ia ser pior ainda, era capaz de colocar o Marcelo Fernandes, e se desse errado, esse rapaz ia ficar marcado por ter caído e por não ter subido. Deixa o Marcelo Fernandes quieto lá no cantinho dele, tá bom? Então parabéns a todos pelo resultado, vamos ter um fim de semana, né? Um domingo, ó, daqueles, né? Com uma tranquilidade danada. É isso. Tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também, compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.